Boa noite, aqui está a Maria Teresa Lopes, nós estamos aqui na Rádio Matosinhos Online e hoje aqui o meu convidado, vamos ter uma conversa aqui com o André Fonseca. Olá, boa noite André. Boa noite. O André Fonseca, portanto, que é guarda-redes do Boa Vista Futebol Clube, é o primeiro ano, pertence ao primeiro ano dos Júniores e terceiro guarda-redes sénior, é isso, não é André? É. Muito bem, vamos ter aqui, eu não digo entrevista porque não gosto da terminologia, mesmo uma conversa informal aqui com o André, para conhecer um bocadinho o André Fonseca, pode ser André? Pode. É assim uma coisa muito simples, muito rápida, mas que realmente há curiosidade, eu e todos os ouvintes da RM Online, e já somos muitos, como o André Fonseca sabe, agora a nossa Rádio Matosinhos Online também está a ser apoiada pela Rádio Matosinhos Online TV, que tem a equipa a ser dirigida pelo Pedro Gol. Bem, vamos começar então a nossa conversa, se assim se pode dizer, com uma pergunta muito simples. André Fonseca, gostaria de que me começasse a falar um pouco de si e o que o motivou para a prática de futebol. Desvende lá o seu mistério. Eu comecei a jogar futebol com 4 anos e meio, no Salgueiros. Acho que todos os miúdos nascem com aquele gosto pelo futebol, não é? E eu Muito bem. sempre chateei a cabeça aos meus pais para começar a jogar e eu já meter nas escolinhas de Salgueiros. Salgueiros. Comecei lá, joguei lá 2 anos, Muito depois bem. tive uma curta passagem pelo Leixões, clube aqui da terra de Matosinhos. Muito bem. Portanto, veio dos Salgueiros para o Foi, para o Leixões. Leixões estive lá cerca de Sim. um ano, não se chegou a tanto, e depois aí aventurei-me para o Boa Vista, o interesse, já com 7, 8 anos e a seguir para o Boa Vista. Tenho lá a maior parte da minha carreira, não é? O clube onde me sinto formado. Sim, sim. Tive 2 anos fora, um ano no Porto, outro ano no Braga, mas regressei há 2 anos para fazer parte outra vez do Boa Vista. Muito bem. O André falou aqui, portanto, a sua história que começou, como ele disse, no Salgueiros, depois Sim. foi para o Leixões e agora é no Boa Vista. Agora diga-nos uma coisa, André, você que é um jovem, o que é que acha, o que foi importante para si o futebol e o que é que o futebol trouxe mesmo diferente à sua vida? O futebol trouxe-me diferente, é um sítio de convívio, acima de tudo. Conheci novas pessoas, deu-me a oportunidade de ir para outros países, em nível de torneios, conheci outras culturas, confraternizar com outras pessoas, Sim, sim. com vários, como é que eu ia dizer, é um espírito diferente. É um espírito diferente. Traz novas coisas para a juventude. Como qualquer desporto, traz um espírito competitivo, solidariedade entre a equipa, conhecimento das pessoas. É bom. É bom, não é? Portanto, não é só o prazer de jogar a bola, se assim se pode dizer, e estar com a bola nos pés, é mesmo essa alegria, esse convívio e essa... Não é só aqueles Sim, 90 sim. minutos que estamos em campo, mas também Claro. tudo que se passa por fora. É como se costuma dizer, vocês criam ali a espécie de uma família, é isso? É mesmo uma família, consideramos mesmo uma família. Somos capazes de passar mais tempo com a Claro, equipa que do que com mesmo a família. Com a família. Agora que estamos a falar na família, diga-me André, como é que os seus pais, não é? Até que os conheçam por um casal muito simpático, como é que eles encararam o filho no futebol e a sua, por exemplo, a sua decisão de querer ser realmente jogador de futebol? Eles apoiaram, nunca me forçaram a nada, eu sempre Sim, estive sim. lá pelo gosto próprio, não é? Nunca me senti forçado, como muitas vezes parece que há pais que forçam os filhos Sim, assim sim, sim. algum ramo. Eu não, sempre estive lá com o meu espírito, sempre com o apoio deles, até que quando fui para o Braga tive um ano sem família, estive a viver muito bem. lá e foi importante saber que por trás tinham tido o acompanhamento deles que me permitiu estar com 14, 15 anos a viver sozinho com A outros viver jogadores. sozinho, eu não sabia dessa sua faceta, É, André, agora fala-nos um bocadinho mais. Com 15 anos a viver sozinho em Braga, É, e o que é viver que sozinho achou do dia de Braga, sinceramente, na altura? Foi impecável, para mim foi o Ai, melhor sim. ano a nível desportivo, a Ai, nível social, foi o meu crescimento como pessoa. Como pessoa, não é? Acho que saltei ali vários degraus na minha etapa de crescimento, Sim, porque sim. foi uma experiência realmente única. E você quando esteve em Braga, desculpa, André, você quando esteve em Braga, mas foi também pelo Boa Vista? Ou Não, pelo Braga. Pelo Braga mesmo. Portanto, teve aí a sua primeira, vá lá, a primeira aprendizagem, se assim pode dizer, a Sim, sério. da a sério. vida. Da vida, Da aprendizagem vida. da vida, não é? Que é muito importante. André, partilhe com todos nós que é estar em jogo e sentirem que vão ganhar ou perder o jogo. Como é que vocês conseguem gerir essas emoções? Deve ser terrível. No bom sentido. É pior quando estamos a perder quando estamos a ganhar. Sim, pois, isso é lógico, não é? Isso são coisas que nos passam pela cabeça, não só dentro do campo. Acho que durante o jogo somos capazes de sentir várias emoções e transmitir várias coisas, como antes só transmitimos poucas. Sente-se muita coisa durante um jogo. É difícil de... Muita emoção. Acho que muitas vezes sai mais cansado do jogo a nível de sistema nervoso
do que a parte física. Também a minha posição é uma posição mais desgastante a nível psicológico, sim, não é? sim, claro, Estamos claro. em constante pressão do jogo todo e isso desgasta uma pessoa. Sem dúvida, porque eu sei, André, realmente a posição de guarda-redes deve ser uma das posições dentro do campo das mais difíceis. É mais difícil de todas. Não é? É em desgaste. E porquê que, sendo a mais difícil, o André foi logo, o Fonseca foi logo buscar essa posição? Diga lá, o que é que o atraiu em ser guarda-redes? Lembro-me que no meu segundo treino pelo Salgueiros, quando comecei lá, fui logo para a baliza. Faltava o guarda-redes e eu escolhi logo ir para a baliza. Sempre foi um gosto que tinha. Na altura seguia muito o guarda-redes do Benfica, o Moreira, e sempre tinha uma fixação pela baliza, pela posição guarda-redes. Se calhar mesmo por ser ingrata. Era um desafio, não é? Pois, é um desafio. Sabia que toda a gente muitas vezes criticava o guarda-redes, é o jogador mais fácil de criticar, é o jogador que está menos apoiado no campo, e isso sempre fez-me ter uma chama em mim, e pronto. Tinha alguma qualidade para esse. Claro, tem muito, sem dúvida. Portanto, foi um desafio que te fez estar ainda a ser mais guarda-redes. Sim. E agora diz-me uma coisa, André, tu deves saber, e aliás é comum todas as pessoas saberem, que muitas das vezes vocês, os jogadores, que todas as pessoas são ligadas ao desporto, mas mais o futebol, acusam muitas vezes os jogadores, porque o jogador ganha muito dinheiro. O que é que tu pensas efetivamente sobre isso? Quando as pessoas vos acusam, e sabes que é a realidade, não é? É injusto, não é a realidade, vos acusam, porque o jogador de futebol não faz nada e ganha muito dinheiro. Eu acho que as pessoas também têm que ver que é uma profissão. Fazemos aquilo e é uma carreira curta. E a questão, uma carreira curta. E nem todos os jogadores são Cristiano Ronaldo ou Pepes, Fábio Coentrão, que ganham milhões e milhões. Claro. Há jogadores que passam muitas dificuldades, passam fome, porque há equipas que não têm possibilidade de prometem coisas e depois não pagam. Há jogadores com salários em atraso, como todas as pessoas também têm, se calhar, nas suas fábricas, nos seus empregos. Claro. Mas vocês têm uma vida mais curta. É uma carreira curta, não é? Nós temos que pensar também no nosso futuro. E sabendo que o futebol traz por trás, não é? Traz multidões, traz marketing, traz publicidade, traz muito dinheiro. E o jogador é a peça fundamental para isso existir. Sem dúvida. Aqui tu até sabes que aqui o programa, este programa começou hoje precisamente quinta-feira, com a conversa que estou a fazer com o André Fonseca. Eu chamei-lhe o Golo. Eu vou dizer porque é André Fonseca. Porque aqui a Maria Teresa Lopes, quando vai ver, e acho que é a maior parte das pessoas, quando vai ver um jogo, claro que a pessoa não percebe, porque somos leigos no valor técnico e nem às vezes damos o valor necessário a vocês que estão ali a esforçarem-se. Nós queremos é golos. Por isso é que eu chamei o golo, porque nós queremos é mesmo golos. Agora, tu que és guarda-redes, tu queres não queres é golos, porque é sinal de nada. Não quero sofrer, quero vir aqui para marcar. Quero ver a tua equipa para marcar. Aí é que está a posição inversa. E que também é engraçado. Ora, diz-me uma coisa, André, dos jogos que já realizaste, e eu sei que tu começaste com 4 anos nos Salgueiros, tendo idade, diz-me assim, qual foi aquele jogo em que te sofreste mais pelo positivo, mais pelo negativo? Ou seja, aquele jogo que te sofreste, porque às vezes o ganhar também faz sofrer, não é? A alegria é enorme, mas também aquele jogo que te sentiste, hoje as coisas não estão a correr nada bem e a equipa merecia ganhar. Não, tive vários jogos que já me marcaram a minha vida, tanto positivo como negativamente. Mas assim, o mais positivo, onde senti uma alegria enorme, talvez em França, na final do torneio internacional bastante importante para o Boa Vista. Na final com o Red Bull Gana, que estavam 7.000 pessoas, 8.000 pessoas a ver o jogo, e nós com 16 anos, era uma responsabilidade enorme, tínhamos equipas muito importantes nesse torneio e nós chegamos à final e conseguimos ganhar. Se calhar esse tinha o jogo mais emotivo para mim. Foi mesmo esse, sim, aquele que deu aquela adrenalina. Aquela adrenalina, porque nós sentimos que não estávamos a representar só o clube, também estávamos a representar Portugal e os imigrantes estavam presentes. Os imigrantes, sim. Aliás, também aqui a Rádio Matosinhos Online e a Rádio Matosinhos Online TV sente isso, precisamente dos imigrantes. Eles quando veem alguma coisa de português, eles emocionam-se. E acho que também isso foi uma força para nós, naquele momento. André, diz-me uma coisa, como tu disseste que estiveste em França, o que é que tu sentiste depois com o português ouvir o hino nacional? Eu sei que dizem que é um momento único. É um momento único. Nós na final, por acaso, temos a oportunidade de ouvir o hino e é uma emoção muito forte. É arrepiante, não é? É arrepiante. Olha, André, já que estivemos a falar nos golos, que enfim, uma pessoa quando pensa em futebol e desporto, que realmente é como costuma dizer, quer golos, falaste daquela máquina muito bem que todo o futebol envolve, desde a publicidade, o marketing. Agora fala-nos um bocadinho da equipa técnica, mas mais do apoio médico que vocês têm.
depoimento. Sim, Isso é fundamental. Nós temos, pelo menos nós na parte sénior, temos um médico responsável, temos um fisioterapeuta, mais um massagista. Sim. Então somos bastante acompanhados nisso. Temos para a época, fazemos vários exames para detectar se tem algum problema, qualquer coisa. E Claro. No futebol, por acaso, ajuda bastante. Ajuda bastante. É isso mesmo. É que às vezes as pessoas esquecem-se que o jogador não está isolado. Portanto, que há toda uma máquina dentro. E tu falaste muito bem, o André, sobre essa máquina. E porque afinal vocês têm que estar sempre em boas condições físicas e psicológicas. O que é que é-vos exigido mais a nível psicológico, já que é tão desgastante? Na concentração. Concentração. O jogo todo é o mais exigente para nós, não é? Porque uma falha pode estragar 90 minutos de jogo. Pois, por isso é que eu agora vou-te perguntar, em direção a esta pergunta, porque realmente agora falámos no aspecto psicológico, agora vamos falando no aspecto físico. Como é a vossa alimentação? De certeza que tem muitos cuidados. Sim, temos cuidados, não é? Não podemos estar a comer McDonald's e essas coisas todas, senão temos toda uma estrutura, não é? Também somos aconselhados a comer certas coisas, não é? Hidratos de carbono e tudo mais, massa, arroz, muito massas. Essas coisas. Claro. Portanto, é assim, é por isso que é bom vocês falarem sobre isso, que realmente a vossa carreira é curta e exigente. E, portanto, quando falam dos outros ordenados, haviam de pensar tudo que está por trás, como a vossa alimentação e a exigência que vocês têm. E tudo que somos obrigados a abdicar desde miúdos, não é? Eu, por exemplo, vejo colegas meus a irem para se divertir para a noite e tudo mais, eu sei que tenho que ficar em casa, tenho um jogo importante no dia seguinte, não é? Para mim está o sonho a seguir essa diversão, não é? Enquanto que outros miúdos da minha idade vão se divertir e tudo mais. Certíssimo. Olha, tocaste num ponto muito interessante, porque geralmente os jovens da tua idade, e não só, nós estamos muito da noite e de curtir boas, não é? E vocês assim, está cortado. Está cortado, só depois do jogo, não é? E se o jogo for ao domingo, não é nada. E principalmente quando ganham, não é? Sim. Aí para a gandaia. Muito bem. André, agora que falámos sobre o futebol, falámos também sobre a alimentação, e quanto às táticas do jogo, isso é realmente dito sempre durante os treinos? Sim, isso são aspectos treinados desde o início da época. Vão ser na coluna. Ora, muito bem, André, nós agora vamos fazer um pequeno break. Eu sei que foi breve, mas depois há mais umas perguntas para ti. Claro que eu não vou fazer assim com muita intensidade, porque Maria Teresa Lopes, já sabem, aqui no programa dela, o golo, eu gosto mesmo assim de uma conversa descontraída e já está a correr bem. Está a montar, André? Isso é que é preciso. Portanto, agora, diz-me uma coisa, assim que eu sou muito curiosa e os nossos ouvintes também. Dá-me o nome de um jogador nacional que para ti seja de top e também de um jogador internacional. Que destaques pela qualidade. Sim. Nacional a destacar, temos de ter o nosso guarda-redes da seleção, não é? O Rui Patrício. O Rui Patrício, muito bem. E a nível internacional? A nível internacional, Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern de Munique. E agora, explica bem porquê essas escolhas. O Rui Patrício, porque temos que também elogiar o nosso guarda-redes da seleção, não é? Tem feito um bom trabalho na carreira dele, também passou por alguns momentos difíceis e está a mostrar a sua qualidade. Não é um Vitor Bahia, ainda não chegou a um Vitor Bahia, mas tem sempre o seu mérito. É como costuma dizer, há sempre muitos Vitors Bahias, não é? Na formação há muitos Vitor Bahias, o problema é chegar a futebol sénior e ao futebol profissional e demonstrar isso. Muito bem, meus queridos ouvintes, é o que eu digo, estive aqui a falar com o André Fonseca, que é guarda-redes do Boa Vista Futebol Clube. Começámos, portanto, esta conversa, que eu detesto chamar entrevista, é mesmo uma conversa. O André falou aqui coisas muito úteis na Rádio Matosinhos Online e que tem agora o apoio da Rádio Matosinhos Online TV, que está a ser dirigida pelo jovem Pedro Tegon. Portanto, vamos fazer um breakzinho, depois sim, voltamos com mais perguntas aqui ao André Fonseca. Eu só vou fazer assim um resumo daquilo que já falámos, pode ser, André? Muito bem. Portanto, nós começámos a falar por uma história do André, como é que ele começou. Depois sim, fomos para outra temática, falar da importância do futebol na vida do André e também dos pais, a família, que ele é um familiar. E depois conhecemos um bocadinho mais o André.
da maneira como ele se posiciona a ver o futebol, as táticas de futebol, a toda a envolvência do futebol, inclusive uma alimentação, a equipa técnica, a equipa também de apoio à saúde, ou seja, à sua educação física. Agora vamos fazer então um pequeno pouco de intervalo e depois sim, vimos aqui falar novamente com o André Fonseca. Portanto, não saiam daí, caros ouvintes da RM Online, vocês vão ouvir músicas e bonitas músicas e depois sim, voltamos outra vez a falar aqui com o André Fonseca, porque há mistério no ar e o André vai desviar ainda mais mistérios. Fiquem aqui, fiquem com a RM Online e este programa está a ser realmente de uma maneira simples, informal, mas dar a conhecer que realmente há valores em Portugal e que este André Fonseca, guarda-redes do Boa Vista Futebol Clube, é sem dúvida já uma promessa no nosso panorama de futebol. André, vamos ao break? E vamos também junto com a equipa técnica da Rádio Matosinhos Online. Vimos o break e depois já sabem, depois vamos meter muitos golos. Quer dizer, a nossa equipa, porque o André, a função do André é mesmo defender os golos do adversário, não é, André? E ele aqui defende muito bem. Portanto, como estamos a estar todos na mesma equipa, vamos então beber, enfim, está no break. Ai, não. André, vocês podem beber café? Sim, não está proibido. Não. Bem, está a tocar o telefone, possivelmente também já querem entrar em contacto aqui com a RM Online e falar com o Henrique. Desculpem, com o André Fonseca, mas tudo bem. Vamos lá então fazer o intervalo e depois sim, boas perguntas. Está bem, André? Vamos lá descontrair um bocadinho, tem que ser. Até já, até breve, meus queridos ouvintes. Muito bem, já fizemos o break, não é? Eu aqui e o André Fonseca, guarda-redes do Boa Vista, e fizemos um pequenino break e agora sim. Antes do intervalo falámos aqui de assuntos muito importantes, eu e aqui o André Fonseca, que é guarda-redes do Boa Vista, e portanto agora vamos continuar a nossa pequena conversa. Como eu já disse, isto não é uma entrevista, é apenas uma conversa informal, mas que estão aqui a ser ditas realmente coisas muito valiosas para os jovens e não jovens, para as pessoas entenderem que é o jogador de futebol e a problemática do futebol. André Fonseca, aproveito para lhe perguntar, considera mais importante no comportamento e postura do jogador de futebol em campo. Nós falámos assim ligeiramente da primeira parte, já tocámos nisso, mas agora com um bocadinho mais profundamente, o André Fonseca, fala-nos então do que é realmente, o que é preciso mesmo a postura de um jogador em campo. Se calhar o fair play, como falo, saber jogar limpo. Sabemos que dentro do campo há sempre aquelas provocações, mas isso também tem a ver com o espírito de querer ganhar e tudo mais. Mas saber jogar limpo é o mais importante no futebol. Não magoar com intenção, estas coisas todas acho que é importante. É importante. Portanto, o mais importante mesmo é vocês terem esse fair play e essa amizade que vos une. Sim. Sabendo que é um adversário, que queremos derrotar esse adversário, mas acho que isso desde miúdos deve ser implementado na formação. Muito bem, quando o André Fonseca fala do fair play, às vezes acusam o futebol de ser uma prática desportiva um bocadinho agressiva. O que é que pensa e o que é que diz o André Fonseca sobre isso? Sim, tem umas partes agressivas, não é? O jogo não é sem contacto, há contacto físico, de vez em quando há contacto violento. Também há a parte fora do futebol que provoca violência, os confrontos nas rivalidades. Sim. É um extra do futebol, não é? Futebol, nós podemos dizer que futebol é 90 minutos, é o jogo. Fora do jogo não podemos chamar tanto de futebol, é mais a parte dos adeptos, a parte da paixão pelo clube, que muitas vezes é levada ao extremo, a estas rivalidades. Não é? Mas portanto, essa rivalidade, essa agressividade, não se deve, se calhar o futebol está mesmo a ter isso nas próprias pessoas. As pessoas que se aproveitam do futebol para extravasar as energias, não é? Sinto isso cada vez mais. Dizem que até em períodos de crise, como o que vivemos, não é? Sim. É mais possível ver mais confrontos e tudo mais no futebol, porque as pessoas vão já com a cabeça desgastada e tudo mais, e para ver conflitos é mais fácil. Claro, estão a precisar de alguma coisa para um escape, não é, André Fonseca? André, agora que falámos dessa agressividade e que às vezes existe, não é verdade? E dessa rivalidade um bocadinho entre as equipas que chegam às vezes a certos extremos, viveste assim, até porque começaste com 4 anos no Salgueiros, como disse, é jovem, mas já tens, enfim, alguma experiência nesse campo. Diz-me uma coisa, André Fonseca, qual foi o momento
ou o jogo, se tu te lembras, que realmente notasses que estivesse assim um bocadinho mais acutilante e mais forte? Não, teve vários jogos assim, por acaso. É a Sim. coisa do futebol, não é? Se o jogo estiver quente, as pessoas à volta também estão com um espírito mais quente, com um espírito mais agressivo. Há jogos que sim, algumas coisas passam do limite e tudo mais, Claro. mas neste momento, coisas que são vividas mesmo no momento. No momento. É mais, acho que acontece, há coisas mais graves no futebol sénior, no futebol profissional, no futebol de formação, sendo que há algumas coisas que, Claro. não é, que passam, mas nisso. Certíssimo. Oh, André Fonseca, tu agora falaste de uma coisa muito bonita, que é o futebol de formação. Vocês que têm formação, desde como tu, desde os 4 anos, o que é que tu sentes que realmente a formação em Portugal está a evoluir? Assim, de cada ano que tu passas a ter formação, sentes que realmente a formação está a ir no bom sentido, se assim se pode dizer? Eu acho que já esteve melhor há alguns anos. Ai, sim. Há alguns anos esteve melhor. Sendo que agora está a evoluir, é verdade. Há mais Claro. condições para os atletas. Vemos agora campos sintéticos, campos ramados, melhores formações, como é que é dizer, balneários com todas as condições mínimas, Sim, sim. não é? Enquanto que há uns anos isso não havia, não é? Já em terra batida, água quente às vezes Ai, não sim. havia, tinha dessas coisas, não é? Nesse aspecto as coisas melhoraram, não é? E agora estamos a ver que está a ser uma nova aposta, não é? Sim. Os clubes precisam de ter jogadores da formação para poderem vender e terem os seus lucros, porque o futebol português está a atravessar um momento complicado, não é? Falta de dinheiro como todo o país Como todo o país. e tem que ver no seu produto, não é? Na sua formação, o É futuro, o futuro. e o lucro. E o lucro, e o lucro. Quando falaste em lucro, e é uma verdade, portanto, também no futebol há a chamada palavra que eu não gosto muito, nos portugueses não gosto, mas tem-se dizer, também há uma determinada crise, é isso? Sim, André sim, Fonseca, sim. já sentes isso? Pode-se dizer mesmo que o futebol português está em crise. Tem crise. E o que é que tu achas que vocês, portanto, porque são mais jovens, portanto, são o futuro, ou seja, na relação não está o futuro, não estou a desmerecer os veteranos nem nada disso, mas estou a dizer que realmente é com vocês que está o futuro. O que é que achas que vocês, os mais jovens, não é, como o André Fonseca, podem fazer para mudar um bocado e para dar mais incremento ainda às pessoas que estarem de futebol? Eu acho que esta paixão já em volta das pessoas da geração, vejo um de 5 anos ir ao estádio e a sentir um jogo como se fosse um adulto de 30 anos, não é? Agora é claro que nós passamos outra coisa, não é? Claro. Há geração com as suas características. Claro. Se calhar nós agora temos um modelo diferente de futebol que pode empolgar mais as pessoas do que É isso que eu antigamente. queria falar, portanto, os tempos mudam e também o futebol em si, O as futebol muda, técnicas sim, também não é? mudam. Muda tudo, não é? Claro. Se calhar há uns anos era vivido com mais paixão a nível de Ah, campo, com mais raça, com mais na força, e agora se calhar é mais na qualidade, nos aspectos táticos e tudo mais. Muito bem. Aí pode dar alguma diferença. Pois, lembro-me realmente que, enfim, até por ter na família realmente uma pessoa ligada ao futebol e lembro-me que na altura o que imperava um bocadinho era mais a força, agora já é mais a técnica. Já muda assim umas coisas. Já muda, não é? Que é ótimo, é sinal que estamos a evoluir. Como é que tu, André, agora diz-me uma coisa, vamos falar então, como é que tu vês, portanto, a equipa nacional, o que é que tu pensas da equipa nacional? Eu penso que está ali um belo grupo, que espero que façam um bom trabalho mundial, acima de tudo, que honrem a camisola, não é? Claro. Que são uma representação de todo o país numa grande competição de futebol mundial. E acho que temos qualidade para chegar bem longe no mundial e quem sabe Muito bem. ganhar ou estar presente na final. Dessas qualidades que tu falaste muito bem, que reconheces na equipa nacional, falamos assim de 2 ou 3 caixas que realmente são chave e que dará realmente motivo a nós a termos Eu acho que a equipa de entreajuda luxo. vai ser fundamental numa competição curta, mas importante e muito desgastante. Depois temos, claro, um jogador que se destaca de todos, não é? Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo. CR7. Sim. É importante também estar num bom nível e, acima de tudo, acho que é a atitude que eles têm que mostrar em campo vai ser fundamental. Fundamental. Muito bem. Portanto, ficámos aqui com ideias realmente que são realmente uma mais-valia, aqui as ideias de André Fonseca, a falar sobre a equipa nacional. E agora sim, agora deixámos um bocadinho a equipa nacional e vamos falar no teu clube, não é? Que é o clube que tu representas aqui, que é o Clube Boa Vista Futebol, portanto, o Clube Boa Vista. Em relação ao campeonato, Taça de Portugal e Taça da Europa, como é que está? Como é que tu vês a posição aí do Boa Vista Futebol Clube? Na semana passada recebemos a grande notícia do regresso do Boa Vista à Primeira Liga, não é? Uma notícia muito esperada há 6 anos que os boavistas Maravilha, não é? têm sido 6 anos de pesadelo a nível. Os adeptos andavam completamente tristes, não é? Agora sim podemos dizer que o Boa Vista regressou ao seu lugar. Vamos ver no futuro, não é? Sabemos que não vai ser o Boa Vistão
dos anos anteriores em que lutava pelo título, lutava pelas competições europeias, pela boa prestação. Sabemos que vão ser uns anos complicados também, uns anos em que o objetivo vai ser a manutenção, certamente, como já o Presidente disse. Estabilizar bem o clube, tanto na Liga como financeiramente, acho que é o grande objetivo do Presidente e da direção. Claro. Que é uma imagem que tem que mostrar para os sócios que não podem pedir já tudo o que estavam habituados antigamente, saber que foram 6 anos complicados e que é difícil recuperar 6 anos de pesadelo mesmo. Por isso esperemos que para o ano seja um bom ano para o Boa Vista, um bom regresso e que fique por muitos mais anos e que nunca mais que seja o fim deste pesadelo. O fim do pesadelo. Portanto, tiveram 6 anos, como tu disse, e agora sim, vão retomar ao Boa Vista, não é? Ao patamar, ao futebol. O que já sabe, não é? Que é o anseio de todos os jogadores, adeptos e também. André, fala uma coisa que o André Fonseca geralmente é sempre um bocadinho polémico, que é a arbitragem. Quando algum jogo corre menos bem, ou pelo menos assim que eu interpreto, muitas vezes, como é que tu vês a arbitragem em Portugal? Os árbitros, se achas que realmente estão a ter lisura com o comportamento, realmente há excessos? Há árbitros e árbitros. Eu acho que há árbitros que considero já como amigos, conhecidos, que me dou bem com eles, tanto que no jogo podem me ter favorecido como podem ter prejudicado, mas que o tratamento connosco com os jogadores é diferente de certos árbitros. Há certos árbitros em que sei quando são eles que nos vão apitar, já fico de pé atrás porque sei que não vai ser uma boa atitude, em que é muito possível haver expulsões, provocações e tudo mais. Porque acho que é um abuso de autoridade muitas vezes. É fundamental também ter uma boa relação com os jogadores porque eles também fazem parte do espetáculo. São a peça principal, sem dúvida. São eles que fazem as regras do jogo, não é? Claro. E se não houver uma boa relação com os jogadores, claro que não vai criar uma boa relação no ambiente. E acho que há árbitros que não procuram isso, procuram a autoridade. Há árbitros muito bons, isso lá, o futebol português também tem árbitros muito bons, sim. mas que também são prejudicados pelo que envolve, não é? Pelas direções, pelos presidentes, pela imprensa, pela própria imprensa, desde que está a criticar, mas a própria imprensa prejudica o futebol, em minha opinião, a parte negativa vem muito da imprensa. Portanto, achas que a imprensa não é isenta? Não é isenta. Acho que um ser humano tem uma coisa de errar e acho que o erro, em 90 minutos ser propositado, acho muito estranho. Acho muito estranho, é porque são 90 minutos de intensidade, o ar também se cansa. O ar também corre como um jogador ou mais que um jogador. Sim. E tem que estar também concentrado o 100%, não é? Se há um desleixo, claro que... Agora, dizendo que foi propositado isto tudo por causa da história que o futebol português tem e estar a passar para o resto é que não fica bem. Não fica bem. É uma imagem menos positiva. Por exemplo, eu ao ver um jogo, se estiver num café a ver um jogo e vi críticas à arbitragem aos jogadores, eu que me faço parte, já sei aquilo que se passa, não me sinto bem e já não consigo estar a ver jogos nesse ambiente. De críticas e atrás de críticas, de criticar aquele jogador não corre, o árbitro está a roubar e tudo mais, e isso já não me convence estar a ver um jogo assim. Lá está. O André Fonseca tocou aqui num aspecto que eu acho importante. É a pessoa, o espectador normal, como eu, outra pessoa que gosta de futebol, que esteja ali a ver, e a pessoa que já está dentro de futebol, que joga futebol, que sabe os sentimentos que se passam ali, não é? Todo esforço, e então você aí tem uma visão muito diferente daquele meio comum, não é? E então ainda sofrem em dobro. Eu consigo perceber o que muitas vezes os jogadores sentem naquele momento. Consegues? Consigo. Apesar de estar distante? Estar distante, consigo saber aquele sentimento, não é? Que passa e tudo mais, e a vontade de estar no jogo e tudo mais. Às vezes até me sinto no lugar deles. Até querer mesmo estar lá. É por isso que eu costumo dizer, e o futebol também é uma escola de emoções, não é? Isso é completamente, sentimos todas as emoções de tristeza, a alegria é no instante, não é? No momento que estamos a perder um zero, no outro momento que podemos estar a ganhar, logo, não é? E quer realmente que vocês estejam fortes emocionalmente para conseguirem na vida, não é? Bastante. Bastante. O controle emocional é fundamental. O controle. E esse controle também é ensinado pelo treinador? Ou há sim. Pede-nos bastante controle. É só para o treinador ou há uma equipa também que os Não, nós somos acompanhados por psicólogo também. São acompanhados por psicólogo? Acompanhados por um psicólogo que, se tiver algum problema ou qualquer coisa, está constantemente em contato connosco, para o nosso melhor, para o nosso controle emocional, que é fundamental no jogo. Eu, por exemplo, posso dizer que sou um jogador bastante emotivo dentro do campo. Se calhar uma das minhas características é a emoção que ponho no jogo, a intensidade que quero pôr, e isso de vez em quando prejudica-me. Porque não tenho aquela concentração, é mais fácil
ter uma falha e nesse campo sou ajudado por parte do psicólogo, porque eu tenho que melhorar essas partes todas. Pois é uma caminhada de formação contínua Pois das é, o emoções. psicólogo não é só para os maluquinhos, não é? Claro, Como se diz, logicamente, não é isso, para é nos meio acompanhar. trocada, claro. Hoje em dia toda a gente sabe que o psicólogo é fundamental em qualquer área em que se lide com a gestão de emoções, por exemplo, mesmo na área da comunicação social, também sentimos isso, não é? Porque um dia, por exemplo, podemos estar no ar e podemos ser amados, no outro dia podemos ser odiados e as pessoas apontam-nos com o dedo e se a pessoa não souber gerir isso, só que, enfim, nem todas as profissões têm esse apoio psicológico que é muito válido. Já agora, por acaso, queres vendar aqui o nome do vosso psicólogo, que nos dá apoio? Paulo Silva, se não me engano. Muito bem. Interessa que vocês tenham apoio do Vista, do psicólogo, sim. E enfim, também é um grande clube e por isso tem esse apoio. Se calhar os pequenos, enfim, terá essa e para vermos que a parte de psicologia está no futebol profissional, no futebol sério, não na formação. Em que sempre que eu, por exemplo, no Porto passei e tudo mais, já tinha acompanhamento de psicólogo desde a formação. Mas já está, tem a ver com as possibilidades de cada clube. Claro, pois aí também é os custos, não é? Não é os custos. Embora a pessoa não goste de falar dos custos, mas eles existem e tem-se que falar, não é? André, nós falamos muito aqui dos treinadores e agora vou-te fazer uma pergunta. O que é que pensas do Mourinho, o treinador do Chelsea? Fala um bocadinho sobre o Mourinho, porque tu sabes que ele é uma figura emblemática. É uma figura, é o nosso auge, não é? Nós podemos dizer que temos o melhor jogador do mundo e temos o melhor treinador do mundo. Sim. Nós temos o luxo de dizer que os melhores são portugueses. E eu tenho o sonho de ser pelo menos uma vez treinado pelo Mourinho, seja na seleção ou no clube. Acho que é um sonho de qualquer jogador ser treinado por ele, porque ele consegue dar o melhor, mostrar o melhor do jogador, consegue exprimir tudo que o jogador tem e acho que isso é fantástico, é fundamental. Portanto, tu não vês o Mourinho só como um simples treinador, mas também como um homem de valor, é isso? Sim, ele demonstra isso, porque vejo a maior parte dos jogadores que trabalharam com ele a elogiar. Acho que são raras as críticas que há. Acho que mais as críticas vêm das pessoas com inveja do trabalho dele. Isso sinto. Também posso dizer que o Petit, agora o meu treinador nos Séniores, não é? Sim. Que também demonstra como o futebol é fantástico, não é? Que também a passagem do jogador para treinador ajuda-nos bastante. Também já nos faz ver como um jogador passa no topo, não é? Que ele teve no topo. Sim. E ajuda-nos bastante nessa demonstração. O trabalho de treinador é fundamental para uma equipa, não é? Sem dúvida. É um trabalho em que, ou seja, por isso diz que é uma equipa, não é só a pessoa que mete o gol, uma equipa não é só os jogadores, uma equipa vai da equipa técnica, é o departamento médico, depois sim, tem os jogadores, mas tem uma grande envolvente por trás. Uma equipa não são 11 jogadores. Pois muito bem, agora portanto ficámos aqui com a noção que o André Fonseca disse e eu acho que é proveitoso aqui na Rádio Matosinhos Online e agora com a Rádio Matosinhos Online TV, isto realmente é bonito de se ouvir, meus caros ouvintes, é que realmente por trás do futebol há toda uma máquina, há toda uma envolvência, há todo um jogo de emoções e o André Fonseca é um jovem, como já disse, está no primeiro ano de júniores, é guarda-redes do Boa Vista Futebol Clube e também terceiro guarda-redes sénior. E aqui o André Fonseca, de uma maneira simples, contraída, porque isto foi uma conversa, como já vos disse, eu não gosto da terminologia da entrevista, falou de assuntos muito importantes e, portanto, todos os ouvintes da RM Online, da RM Online TV, ficaram a saber e a conhecer um pouco, não só o futebol, porque é importante, não é? Mas toda a envolvência do futebol, inclusive realmente este fator que realmente o André Fonseca falou, que é o ser humano no futebol. E ele disse muito bem que realmente temos que pensar em toda a envolvência do futebol e também que estes jovens devem ser apoiados, até porque estamos em momentos menos agradáveis, não é, André? E portanto aqui fica também o apelo de Maria Teresa Lopes no programa O Golo. Tive aqui o privilégio e o prazer de estar aqui com o André Fonseca e aqui fica o desafio. Vejam realmente, apoiem o futebol português. Porque apoiem todos, mas principalmente os jovens. Eles são o futuro de Portugal. E, portanto, o futebol tem esta envolvência bonita, tem a parte menos bonita, que já falámos também, que às vezes há um bocadinho de agressividade, mas isso é completamente ultrapassado quando estes jovens, e não só, também toda a equipa, porque é uma equipa que trabalha. E quando alguém mete o golo, tem os louros, mas tem-se pensar por trás disso, uma equipa muito grande a trabalhar para esse golo acontecer. Olha, André Fonseca, eu adorei estar aqui a conversar contigo. Tenho a certeza que foi muito útil para os nossos queridos ouvintes aqui da RM Online, da RM Online TV, porque lá está, são as tais conversas simples que tocamos aqui em assuntos muito importantes que às vezes nos passam assim ao lado. E agora, queria saber o que é que pensas realmente de ter estado aqui a falar com a Maria Teresa Lopes no programa O Golo. Se sentiste bem, se gostas de estar aqui na RM Online,
e se realmente esta entrevista correspondeu às tuas expectativas, Sim, ou não é por foi isso? uma conversa, como já disse, bastante agradável, sem qualquer tipo de nervosismo, foi uma conversa normal, espero ter ajudado as pessoas a perceber o que se passa também no futebol. Claro que sim, André Fonseca, ajudaste muito. Portanto, aqui também fica aqui um apelo de Maria Teresa Lopes. Vocês viram, o André Fonseca esteve aqui a falar de maneira descontraída, informal, como se estivesse num café, ou se estivesse a falar com uma amiga ou uma amiga, não é verdade? Portanto, é aqui um desafio aos jovens, não só aos jovens, a todas as modalidades esportivas, incluindo o futebol também, para outros jovens e menos jovens virem aqui à IRM Online, terem um encontro com a Maria Teresa Lopes, no programa Golo que começou a abrir hoje, todas as quintas-feiras. E já agora eu pergunto aqui ao André, honestamente, olho nos olhos, porque eu sou uma marota, André, eu já sou conhecida aqui na IRM Online como uma pimentinha, olho nos olhos e digo uma coisa, gostaste mesmo, recomendarias aqui a IRM Online a um amigo? Recomendaria. Pois é assim, meus queridos ouvintes, vamos terminar da melhor maneira esta conversa que eu tive com o André Fonseca. Ele está com um brilhozinho nos olhos, diz que foi uma conversa descontraída e eu estou também particularmente feliz, quero-te agradecer muito, André Fonseca, o teres aceito um convite aqui de Maria Teresa Lopes da Rádio Matosinhos Online, Rádio Matosinhos Online TV. Vocês também que amanhã, depois de amanhã, isto já estará disponível no nosso Face e também no YouTube. A equipa técnica que trabalhou aqui foi a RM Online TV, que é dirigida pelo jovem Pedro Torrão. É para vocês verem, meus queridos ouvintes, que às vezes na vida há coisas muito simples, mas que é bom haver uma reflexão, uma conversa informal, porque assim saímos todos mais, enfim, com mais conhecimento. Estamos numa época em que se chama que é a época de informação e de conhecimento e, portanto, aqui fica realmente um depoimento de duas pessoas que se encontraram, conversaram de assuntos muito importantes. Falou-se realmente, só para fazer um resumo, porque se quem ligou agora a RM Online não sabe o que perdeu, porque perdeu realmente um excelente programa, que foi aqui o Golo. E a estrela só podia ter sido, e foi, sem dúvida alguma, a André Fonseca, que é o guarda-redes do Boa Vista Futebol Clube. E aqui fica realmente um pedido de Maria Teresa Lopes a todos os portugueses. Apoiem todas as modalidades esportivas portuguesas, apoiem sobretudo o futebol. Não quero ouvir aquela palavra menos bonita que é estamos em crise. Eu quero é que vamos todos ao estádio, vamos apoiar jovens menos jovens, vamos apoiar todas as equipas e então vermos o futebol de uma maneira bonita, assim, incentivar sim, e mesmo quando se perde ou se ganha, termos o fair play de realmente saber que um dia se perde, outro dia se ganha. Portanto, vamos encarar assim o futebol como uma escola da vida. Eu, pessoalmente, já vos disse, sou adepta de todas as modalidades esportivas, mas sou louca por futebol, porque o futebol também me deu isso, também me deu fair play e à vontade de estar a falar aqui na IRM Online e agora com o apoio da IRM Online TV. Meus queridos ouvintes, até amanhã, vocês já sabem, estiveram aqui com a Maria Teresa Lopes, com o guarda-redes André Fonseca, que não é nada mais nada menos do que o guarda-redes do futebol Boa Vista, portanto, do Clube Boa Vista Futebol Clube, é isso mesmo, portanto, ele é o primeiro ano dos Júniors, terceiro guarda-redes sénior. Foi uma noite memorável, uma noite bonita, uma conversa excelente. O André também está satisfeito e deu-nos aqui um desafio aos jovens e menos jovens, portanto, querem realmente ter uma conversa com a Maria Teresa Lopes, é muito fácil, entrem em contacto comigo, eu estou sempre na IRM Online. Portanto, beijinhos, meus queridos ouvintes, até amanhã, fiquem bem e já sabem, muita atividade física e também apoiem o desporto português e apoiem o futebol português. Temos excelentes, realmente, jogadores portugueses, temos uma equipa de eleição e, portanto, também temos treinadores excelentes. Vamos lá, todos, a apoiar o futebol. E quando vocês souberem que há um jogo, como aqui Maria Teresa Lopes está sempre a desvendar os jogos, participem. Vamos lá para a bancada e, como eu costumo dizer, vou terminar assim, golo! E já se meteu o golo aqui na IRM Online. Até amanhã, beijinhos e fiquem bem.